Estamos aí, gurizada, para a nossa terceira semana de estudos de geografia e hoje o tema é a diversidade cultural e econômica no continente europeu, como estamos vendo aí no nosso slide, né? Então, seguindo o nosso próximo slide, aqui onde temos o mapa da Europa, temos ali aquela parte azul lá em cima, a Europa do Norte ou nórdica, né? Lembra nos filmes quando o pessoal fala ali os homens do norte, né? Os vikings, noruegueses, dinamarqueses, né? Então é aquela parte lá de cima lá. Ali no meio ali temos ali a Europa ocidental ou central, que é aquele verdinho ali, né? A Europa do Sul, que é aquela parte amarela, onde temos Portugal, Espanha, Itália, Grécia, e a Europa do leste, ou Europa oriental, que é aquela parte laranja ali onde temos alguns países como a Rússia, por exemplo. A Rússia tem um pedaço na Europa, né? A Rússia tem um pé na Europa. Então, gente, a Europa reúne um total de 50 países, sendo que 2 deles também fazem parte da Ásia. São eles a Turquia e a Rússia, que eu já comentei. A população europeia, em dados recentes, é de 740 milhões de habitantes aproximadamente. Essa diversidade vai se refletir na cultura, com certeza, né? E na economia europeia. Com relação à cultura, é fruto da diversidade de povos que habitam o continente. Depois nós vamos dar uma olhadinha na quantidade de povos, vamos ficar meio de boca aberta aí, né? A multiplicidade de nações faz da economia da Europa uma das mais complexas do planeta e diversificadas do mundo, ok? Lembrando assim, aproveitando que eu falei que a Rússia também tem um pedaço da Rússia na Europa, né? Então a divisa natural da Europa com a Ásia são os Montes Urais e o Rio Ural, ok? Só que de um lado temos a Rússia e do outro lado temos a Rússia também. Então vocês podem ver ali, está marcado no mapa, circulado ali, os Montes Urais, aquela cadeia de montanhas, né? E na continuação dela ali embaixo temos o Rio Ural, que desemboca no Mar Cáspio, ok? Então isso é a divisa natural com a Ásia. Sempre temos em dúvida assim, onde é que termina a Europa, onde é que começa a Ásia? Então já está aí, está na mão. No que toca, pessoal, à diversidade étnica, é de se chegar numa conclusão, antes de mais nada, de que é bem grande, né? E bem diversa pela quantidade de povos, né? Os povos latinos habitam principalmente as populações dos países do Mediterrâneo, ou seja, a Europa do Sul, né? Dentre eles, os portugueses, espanhóis, italianos, franceses. Os romenos são latinos da Europa Oriental, né? Os povos germânicos vivem na Europa norte, ocidental e central, né, que são os alemães, austríacos, holandeses, escandinavos e britânicos. Já os povos eslavos encontram-se nos países da Europa oriental. São os russos, bielorrussos, ucranianos, polacos, tchecos, eslovacos, eslovenos, croatas, bósnios, montenegrinos, sérvios, búlgaros, entre outros que têm esse falar tipo russo e escrever tipo russo, ok? Tranquilo? Problemas populacionais, então, na Europa. Devido à diversidade populacional e ao crescimento econômico, a Europa enfrenta alguns conflitos. Vamos destacar aí. Os movimentos nacionalistas são desencadeados pelas minorias étnicas, né, que lutam pela autonomia política parcial ou até independência total do território em que eles habitam. Em algumas minorias surgem grupos terroristas que lutam pela independência, causando atentados para atingir seus objetivos. Como ocorre na Irlanda do Norte, né, e no País Basco. É óbvio que esses conflitos prejudicam a economia. Diversidade cultural de idiomas, pessoal. As línguas europeias são, na maioria, de 3 principais grupos linguísticos. As línguas românicas, ou seja, descendentes
das línguas faladas em Roma, né, que são derivadas do latim, são faladas principalmente no sudoeste da Europa, que são elas o português, o espanhol, o italiano, o francês, né, bem como na Romênia e na Moldávia. Aí nós temos também as línguas germânicas, vieram do sul da Escandinávia e são faladas no noroeste da Europa, em algumas partes na Europa Central. Que aí são elas o alemão, o sueco e o holandês, que vocês podem ver, que vocês escutarem, vocês vão ver que eles têm o mesmo som, mais ou menos, né? As línguas eslavas são faladas na Europa Central, Oriental e Sudeste da Europa, o búlgaro, o polaco, o tcheco e o esloveno. Tranquilo? Já falando em diversidade cultural, sobre religiões, gente, historicamente a religião da Europa tem tido uma grande influência da arte, cultura, filosofia e direito europeu, né? A religião majoritária na Europa é o cristianismo, praticado por católicos, ortodoxos, orientais e protestantes. Na sequência surge o islamismo, concentrado principalmente no sudeste, ali na Bósnia, Herzegovina, Albânia, Kosovo, Cazaquistão, Chipre do Norte, Turquia e Azerbaijão. As religiões minoritárias como o judaísmo, o budismo e o hinduísmo também têm a sua presença. Só para ilustrar, assim, pessoal, algumas curiosidades sobre a culinária europeia. A culinária europeia é bastante diversificada. Em Portugal destacam-se os pratos à base de bacalhau, casados com vinhos portugueses, claro, né, porque lá tem o vinho do Porto e é uma cidade pesqueira, né, muita pesca, enfim. Na Espanha destaca-se pelo uso das carnes, peixes e azeites que estão entre os melhores do mundo. Na França destacam-se pratos elaborados, os queijos, o champanhe, né, aquela coisa toda que a gente sabe da França, né, sem falar da moda também, né. Na Suíça e Bélgica destacam-se o chocolate, todo mundo sabe, já ouviu falar do chocolate suíço, considerados os melhores do planeta. Na Alemanha é famosa pelos pães, couve, né, chucrute em alemão, e as cervejas. Na Holanda destacam-se os queijos, as cervejas e as tortas muito famosas no Brasil. Na Itália as massas dão o tom à cozinha, em um especial destaque para a pizza. Na questão da diversidade econômica, gente, a localização entre a África e a Ásia fez da região europeia um ponto de passagem obrigatório, facilitando a absorção e irradiação dos conhecimentos, tecnologia e comércio de ambos os continentes, né? Ou seja, aquilo que vinha da Ásia passava pela Europa, aquilo que vinha da África passava pela Europa, né? O que vinha das Américas ia para a Europa, né? Ou seja, recebia de todos os lados. A partir do século XVIII, a Europa foi o berço da Revolução Industrial. Hoje a Europa possui elevado desenvolvimento econômico, contando diversificados centros de tecnologia de ponta e muitas transnacionais, né, com atuação mundial. As principais regiões industriais da Europa, então, gente, Reino Unido, berço da industrialização, destaca-se na indústria petrolífera, automobilística, naval e tecnológica. O Vale do Rio Ruhr e Reno, um dos maiores centros industriais do mundo, engloba terras da Alemanha, Holanda, Bélgica e França, é a sede de muitas transnacionais, como por exemplo aí a Volkswagen, Bayer, Bosch, Mercedes-Benz, Peugeot, Renault e aí por aí vai, entre outras, né? Na cidade de Lyon, na França, destaca-se um importante setor têxtil. Na Itália, no norte, destacam-se pela siderurgia, metalurgia, química e automobilística, né? Sede da Fiat, por exemplo. Aí. O Vale do Rio Pó é o mais dinâmico e principal centro industrial da Europa. No sul da Itália, destaca-se o Porto de Nápoles, famoso, e nas aulas de história e geografia, tudo passa por Nápoles, com a indústria têxtil e naval. Holanda destaca-se por sede de grandes transnacionais como Royal Dutch Shell, né, petróleo,
Unilever, quem já não ouviu falar na Unilever, né? Com a participação inglesa, setor de alimentos e higiene. A Philips. Na Suécia, setor automobilístico, sede da Volvo, Scania e de produtos metálicos. Suíça, setores químicos, relojoeiro, chocolates, laticínios, é a sede da Nestlé, para quem não sabe nada aí sobre o assunto. Agora já está sabendo. O objetivo aqui é aprender. Vamos falar agora um pouquinho, gente, da agropecuária europeia. Vocês estão vendo que nós estamos passando aí a limpo, né? A Europa, né? Então, apresentam uma diversificada produção agrícola com grande produtividade, resultante dos solos férteis e técnicas adequadas e modernas com elevada produtividade. Então, onde tem pila, a gente consegue investir e consegue fazer a coisa render mais, né? A cultura de cereais é predominante, destacando-se o trigo. Outros cereais são o centeio, cevada, aveia, são cultivados nos solos negros da Ucrânia. A batata é o outro produto importante na Europa. Os principais produtores são Alemanha, França, Países Baixos, Reino Unido e Rússia. Nas regiões de clima mediterrâneo, cultiva-se a oliveira. Quem já não ouviu falar na oliveira? E se destina à produção de azeite e da videira, destinada à produção de vinhos. Obviamente, videira, vinhos, tá ligado? Né? Continuando então falando da pecuária, fornece uma grande variedade de produtos, desde a carne até o queijo e a manteiga, e é praticada principalmente de forma intensiva, com o gado recebendo cuidados técnicos que proporcionam mais rendimentos. O rebanho mais numeroso é o de bovinos, criado na Rússia, Ucrânia, Alemanha, França, Grã-Bretanha e Polônia. Nossa! Os rebanhos de suínos e ovinos, o suíno destinado ao fornecimento de carne para atender ao alto consumo produzidos na Alemanha e o ovino à obtenção de lã, são criados nas Ilhas Britânicas, na Romênia e na Espanha. A política agrícola comum é a forma que os governos europeus protegem seus agricultores da concorrência externa, subsidiam a produção e impedem as importações de países com preços mais baixos. Essa política é alvo de muitas críticas, né? Mas dá certo lá na Europa. Falando de pesca e extração mineral, pessoal, a pesca é bastante desenvolvida, sobretudo nos países como a Noruega, Finlândia, Suécia, Islândia, Espanha, Portugal e Rússia, que são países onde nós temos aí grandes litorais e grandes lagos, né? Com destaque para o bacalhau, Portugal, o salmão, o atum, a sardinha, a cavala e os crustáceos e moluscos de maneira geral, né? Os recursos minerais são importantes, podemos destacar aí o petróleo, o carvão, o ferro, o manganês. O petróleo é explorado na Rússia, a Grã-Bretanha e Noruega. O carvão é extraído na Ucrânia, na Inglaterra, na Alemanha e na Polônia. Falando aí um pouquinho, gente, do turismo na Europa, né? A Europa é o continente que recebe o maior fluxo de turistas do planeta. Dos países mais visitados são França, Itália, Espanha, Reino Unido e Alemanha. O turismo religioso também é muito forte, devido à presença de centros de peregrinação cristã como Roma, na Itália, né, Santiago de Compostela e Fátima, né? E aí também não é nem necessário falar dos transportes, né? Ferrovias e rodovias da Europa, né? Os transportes na Europa, o transporte hidroviário, os portos fluviais, os portos marítimos, isso aí tudo bom. Show de bola, né, gente? Então, gente, só para fazer um resumo assim da economia ali na Europa Oriental, né? A Europa Oriental é uma região geográfica localizada na área leste do continente, né? É formada por um conjunto de antigos países socialistas do leste europeu. Vocês já ouviram falar aí no tal do leste europeu, agora vocês já sabem, né? A partir de 1990 iniciou-se uma transição para a economia de mercado, com uma reestruturação industrial e abertura dos mercados e cortes de subsídios a empresas estatais. Nossa, que papo difícil, né? Mas, resumindo, a Europa começou a funcionar, né? Os países mais industrializados da região são Polônia,
onde tem metalurgia, construção naval, República Tcheca, metalurgia e Rússia, parque industrial bastante desenvolvido. Só para destacar aí que a Rússia é o maior país do mundo e tem um pedaço dentro da Europa, né? Só para lembrar. A transição para o capitalismo trouxe problemas sociais, como concentração de renda, colonizou a princípio os outros continentes, né? Pelo menos grande parte dos países aí foram colonizados por algum país da Europa, né? Então, um grande abraço e até a próxima aula. Fiquem com Deus, se cuidem.